Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, tão importante quanto você ser um bom técnico, saber o que está fazendo e consertar direitinho. Reputação. Tá certo? Muitos técnicos, às vezes, são muito bons tecnicamente, mas eles descuidam da sua reputação e acaba que eles não prosperam. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe até aqui uma alegoria para falar com vocês. Não sei se vocês costumam comprar no Mercado Livre. Eu mesmo, todos os meses eu faço aquela minha lista de ferramentas, certo? Que eu disponibilizo no canal. Inclusive fiz isso ontem, tá bom? Então quem quiser ferramentas, tem o link na descrição aqui, está atualizado todos os meses, eu atualizo ele. E uma das coisas que eu levo em conta não é só o preço. Eu sempre procuro os melhores preços para deixar os links para vocês, ou mesmo quando eu tenho que comprar alguma coisa para mim, sempre procuro os melhores preços, mas uma das coisas que eu não descuido é a reputação do vendedor, certo? Se você prestar atenção, tem lá, cada vendedor, quando você entra no Mercado Livre, tem a sua reputação. Tem o camarada lá que é 5 estrelas, né? Tem uma excelente reputação. Tem outras que têm uma péssima reputação. Aí você vai ler lá, não entrega no prazo, ou às vezes nem entrega. É complicado, cancela, embora aqui não tenha aquela questão, no Mercado Livre você tem essa garantia, né? Você só paga se receber tudo direitinho. Mas é um transtorno, às vezes você está querendo o produto que você comprou, você está querendo ele rápido, certo? Esses dias mesmo eu comprei uma luzinha aqui para o meu estúdio, né? Para fazer as gravações, e o vendedor mandou outra coisa, ao invés da luzinha ele mandou um tripé. Aí como é que eu vou dar uma reputação boa para ele? Eu vou escrever lá, o camarada mandou o produto errado para mim e tal. Má reputação, certo? Isso daí vai tudo fazendo cair. E tem outros que você vai comprar que ainda não tem reputação. Tá lá escrito, esse vendedor não tem vendas suficiente ainda para ter uma reputação. Tá certo? E é disso que eu quero falar, principalmente você que já tem uma boa reputação no mercado de refrigeração, e daqui a pouco a gente vai falar sobre como você constrói essa boa reputação, tá bom? Isso daí são anos para você construir, mas você vai começar que nem esse pessoal do Mercado Livre que ainda não tem nenhuma... Não tem ainda, tem poucas vendas, não tem uma nem boa nem má reputação. Ele está construindo. Então é como se fosse um terreno vazio, entendeu? E ali você vai colocar os seus tijolinhos, construindo ali a sua reputação. E aí esse material com o qual você vai construir a reputação é o que vai dizer se você vai ter uma boa reputação ou uma má reputação. Aí você chega e vê um técnico, um profissional na refrigeração, muito bem conceituado. Eu mesmo tenho aluno, quando ele veio estudar comigo no portal, ele disse, olha, eu moro numa cidade pequena, certo? Aqui tem uns 3 técnicos, mas todos eles são conhecidos por ser meio enrolados, certo? Então, o que acontece? Eles tinham uma péssima reputação. Só que apesar da péssima reputação que eles tinham, não tinha outro. Então, esse meu aluno, quando ele começou a estudar comigo, foi um dos meus primeiros alunos, ele falou, eu quero ser referência aqui na minha região, não só na minha cidade, como nas cidades em volta. Então, eu quero fazer tudo direito. Aí eu falei, então pode vir que eu vou te ensinar a fazer direito e você vai construir a sua reputação, você vai virar referência. Um ano depois ele me manda um vídeo mostrando a oficina dele, como é que tá. Ele falou, olha, mal estou dando conta aqui, porque de fato agora eu sou uma referência. Já há apenas um ano ele já tinha superado os concorrentes ali da região dele, e já era uma referência, ele estava construindo uma excelente reputação. E aí o pessoal que estava carente de bons profissionais
começam a procurar justamente quem? Justamente o cara que tem uma boa reputação. Então não é só preço. Lembra do que eu falei sobre o Mercado Livre? Você vai comprar um aparelho, você vai comprar uma ferramenta, alguma coisa, e lá você tem uma ferramenta que custa X e a outra que custa um pouquinho mais caro, 10, 20 reais mais caro. Mas você olha na reputação do vendedor, aquele que está vendendo mais barato tem uma péssima reputação. O cara não entrega, atrasa e um monte de problema. O outro, 5 estrelas, nenhuma reclamação. Qual deles você vai fechar negócio? É a mesma coisa. Então, enquanto tem muita gente brigando por preço, a gente pode levar essa briga para outro lugar, para o atendimento. Bom, a gente já vai falar como é que você faz para ter aí uma boa reputação e se tornar uma referência na sua região. Bem, para começar, eu vou contar uma história. Eu já contei. Já contei a minha história, como eu comecei na refrigeração aqui 1 zilhão de vezes, mas é que hoje cabe um trechinho só, tá bom? De quando eu comecei. Então eu já contei minha história, que eu trabalhava como CLT em uma metalúrgica, etc, etc. Então durante alguns anos eu trabalhava na metalúrgica durante o dia e nos horários de folga eu fazia minha renda extra, trabalhando com refrigeração, com conserto de máquina de lavar também. E aí, em 1998, eu criei coragem, conversei com o meu patrão, ele muito bacana, muito legal, gente boa demais, liberou os meus direitos, tudo direitinho para me poder montar a minha oficina. Hoje eu não montaria mais uma oficina, eu já falei sobre isso daqui, certo? É porque hoje eu investiria tudo, assim, ao invés de investir na montagem de uma oficina, eu investiria tudo em divulgação pela internet, tá bom? Mas na época a internet ainda estava engatinhando, tá? Isso foi em 98, certo? Então, para alcançar mais clientes, então eu já tinha aqueles clientes que eu tinha conseguido durante os anos que eu trabalhei na metalúrgica, mas tipo assim, agora era briga de cachorro grande. Eu não tinha mais a CLT para dar o suporte, eu tinha que trabalhar somente com assistência técnica. Então, o meu plano foi o seguinte: eu vou montar uma oficina. E foi o que eu fiz. Eu encontrei um endereço para alugar numa avenida aqui do meu bairro, uma avenida bem movimentada aqui do meu bairro. Aí montei minha oficininha pequenininha, uma porta pequenininha mesmo, e comecei ali a trabalhar. Então eu comecei a conquistar clientes. Os clientes passavam por ali e eu sempre fazendo um excelente atendimento, um excelente serviço. Minha esposa ficava no balcão, certo? Eu tinha um balcãozinho ali na frente para anotar os endereços de atendimento. Enquanto isso, eu estava na rua fazendo os atendimentos. Então, começou muito bem. Estava indo muito bem. Muitos clientes vindo, tá certo? E aí passou um tempo, aconteceu uma coisa que me deixou muito preocupado. Um camarada, um outro coleguinha, um técnico, profissional de refrigeração, montou uma oficina assim, praticamente de frente, do outro lado da avenida, assim, uns 20 metros de distância. Certo? Eu fiquei muito preocupado naquela época. Certo? Puxa vida, eu estou indo tão bem e agora o camarada vem e monta aqui do meu lado outra assistência. Tá certo? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou brigar lá com ele? Falo, pô, você podia ter ido para outro lugar. Não. Continuei fazendo o meu serviço, atendendo bem, certo? Da melhor forma possível. E fomos indo, certo? Por outro lado, esse rapaz que abriu, provavelmente ele deve ter visto o movimento que eu tinha lá na minha assistência e ele falou, eu vou montar perto dele que assim eu pego um pouco desse movimento. Só que ele pecou nessa parte que a gente está falando hoje, no atendimento, certo? Modéstia à parte, eu sempre gostei de dar um excelente atendimento para os meus clientes, tá bom? E ele não, porque muitas vezes, inclusive, acontecia o seguinte, de alguém chegar, como a gente estava muito perto, acontecia muitas vezes de alguém vir,
tipo, chegar já brigando lá na minha assistência. Ah, vocês foram lá, arrumaram minha geladeira e agora não está funcionando mais. Eu falei, uai, qual é o seu endereço? Fala, tá, não, a gente não fez esse atendimento. Não, mas está aqui. Aí ele mostrava o papel, era do coleguinha do lado. Entendeu? Aí eu falava, não, é o coleguinha ali, tá bom? Vai lá que ele vai dar um jeito para você. Então eu sabia, acabava que de vez em quando acontecia isso. De vez em quando acontecia também de alguém vir bravo lá conversar comigo, pedir para mim resolver um problema que o cara foi lá, fez o serviço, não deu garantia, não queria voltar. Aí as pessoas vinham me chamar para ir lá, a gente prontamente ia, resolvia o problema e acabava ganhando o cliente. Então ele deve ter ficado no máximo 3 meses, não mais que isso lá, rapidamente. A reputação dele caiu, certo? E a gente continuou, ainda continuei por um tempo. Aí mais tarde acabei encerrando o serviço na oficina, mas por outros motivos. Tá legal? Se você quiser, um dia eu conto essa história aqui. Desde então eu não abri mais oficina física. Então isso daí já é assunto para para um outro vídeo, tá bom? Então, mesmo intuitivamente, sem ter um vídeo para assistir explicando isso, mas já naquela época, intuitivamente, a gente já estava construindo uma boa reputação com os nossos clientes, tá bom? Então eu vou dar algumas dicas hoje de como é que você faz para construir uma boa reputação, tá bom? Então, primeira coisa, já ficou aí para vocês um bom atendimento, certo? E aí, bom atendimento tem vários fatores. Por exemplo, o que eu já falei, você, por exemplo, vamos lá, não falei ainda, vou falar agora. Pontualidade, tá bom? Marcar e aparecer no dia marcado, na hora marcada. Eu já perdi também a conta de quantas vezes ligaram para minha assistência técnica pedindo para a gente ir atender porque ele marcou com um profissional e o profissional não apareceu. E ele não pode, ela não pode ficar com a geladeira desligada. Tem alimento que vai perder, vai perecer se não arrumar essa geladeira logo. Então, é sério, já perdi a conta de quantas vezes ligaram porque o profissional não aparece. E aí eu te pergunto, qual a chance desse cliente ligar novamente para esse profissional que nunca apareceu? Que não apareceu no horário, no dia que estava marcado? Qual a chance? É improvável que ele chame novamente. E agora, se esse profissional é você acabou de perder um cliente. Não apenas um cliente, porque às vezes um cliente insatisfeito, ele vai falar com um monte de gente, ele vai espalhar. Por exemplo, eu dei o exemplo do Mercado Livre. Então, normalmente eu não tenho problema. Minhas compras com o Mercado Livre costumam chegar tudo direitinho no dia marcado, mas vez ou outra acontece, como essa que eu contei da lâmpada, e ao invés da lâmpada me mandaram um tripé. Dificilmente. Não sei, se você compra no Mercado Livre, você sabe o que acontece. O Mercado Livre ele manda depois para você fazer um comentário sobre o vendedor, sobre o produto, tá certo? E tipo assim, quando o atendimento é bom, às vezes a gente nem comenta, às vezes a gente nem se dá, porque é tanta coisa para fazer que você nem vai comentar. Mas quando o negócio é ruim, você faz questão de chegar lá e colocar, olha, não entregou no prazo, mandou o produto errado, entendeu? É isso que eu estou falando. Às vezes, nessa questão de o profissional ruim, acaba que a reputação dele vai para a lama rapidamente. Então não é só aquele cliente que ele deixou de atender, é outros que aquele cliente, né, que ele deixou de atender vai espalhar. Oh, o cara não é confiável, não chama ele não, chama o outro. E aí ele chega e recomenda você para resolver o problema dele. Beleza? Que mais? Garantia também. Garantia, porque às vezes tem profissional que é assim, ele vai fazer o atendimento pela primeira vez e quando ele vai pela primeira vez, que ele está recebendo pelo serviço, ele vai alegre, contente, educado,
Mas depois que dá problema na geladeira ou na máquina de lavar, seja o que for, que ele vai fazer o atendimento, ele já não vai com aquela mesma alegria, com aquela mesma satisfação, certo? Vai com a cara fechada, mal educado e tal, e acaba queimando o cliente, tá bom? E aí ele está construindo uma péssima reputação. Isso quando vai, porque eu conheço mesmo profissionais que não vão, certo? Fica enrolando, enrolando, até bloqueia, certo? Outro dia alguém me ligou, outro dia não, várias vezes, já me ligaram, ele não atende o telefone e me bloqueou, não entra mais. Cara, como é que um cara desse vai prosperar, vai para frente? Rapaz, quando tiver garantia, vai com a mesma alegria, o mesmo sorriso no rosto, a mesma educação que você iria se fosse o primeiro atendimento em que você está recebendo, tá bom? A gente vai falar mais um pouco de garantia, mas antes, deixa eu te fazer um convite. Tá afim de aprender? Deixa eu até pausar aqui. Tá afim de aprender refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, mesmo que você não saiba nada, o lugar é aqui no Portal Refrigeração. Estou deixando o link dos nossos cursos aqui embaixo, então vai lá, clica portalrefrigeração.com, vem conhecer os nossos cursos, tá bom? Mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto, e aí à medida que você vai assistindo às aulas, você vai se desenvolvendo, evoluindo, até você se tornar um profissional altamente qualificado, alguém que vai viver de refrigeração. Lembra que eu contei a minha história? Em 98 eu saí da empresa e desde então trabalho exclusivamente com refrigeração. Você tem esse sonho de trabalhar por conta própria? Adeus patrão, adeus carteira assinada. Vou trabalhar para mim mesmo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar é uma excelente carreira para você alcançar os seus sonhos, pagar os seus boletos, dar uma vida confortável para a sua família. Legal? E mesmo você que já é um profissional da área, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, vem para o portal, tá certo? Por exemplo, tecnologia inverter, já tem lá nos módulos do portal. Eu tenho curso de controlador digital, então quem já é profissional sabe. E talvez alguns de vocês já perderam. Ontem mesmo eu conversava com alguém que falou: meu Deus, eu perdi um serviço hoje, um serviço que eu podia ter ganho um dinheirinho legal, porque não fiz o curso de controlador digital. Aí na hora ele adquiriu o curso e já está fazendo. Então, o valor do curso é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Então, vem para o portal, tá bom? Link na descrição, portalrefrigeração.com. Vamos lá. Já está ficando bem longo esse vídeo. Deixa eu só explicar mais uma coisa para vocês, uma coisa bem interessante. É sobre garantia ainda, tá bom? Por exemplo, a reputação também ela é feita por diferenciais. O que é um diferencial? Porque tem diferencial positivo e diferencial negativo. Uma boa reputação ela é criada por diferenciais positivos. E um dos melhores diferenciais positivos que tem é a agilidade, tá? Agilidade tanto no atendimento, no primeiro atendimento, quando você está recebendo. É sério mesmo, eu já ganhei muitos clientes por causa de agilidade, porque o cliente estava com pressa, estava com o equipamento parado, precisando funcionar, porque tinha, né, era um freezer, uma geladeira com mantimentos dentro que iam perecer se eu não arrumasse. E o cliente chama, né, e é um diferencial quando você atende com agilidade. O cliente não se importa, às vezes, de pagar um pouco mais por um atendimento bom e ágil. Mas essa agilidade também precisa ser na garantia, certo? Pelo Código de Defesa do Consumidor, um prestador de serviço, ele tem até 3 meses para resolver o problema do cliente, tá bom? Aí você chega, conserta uma geladeira, digamos, troca um compressor, faz uma carga de gás, e aí o cliente te chama e você fica enrolando. Você, né? Vou a semana que vem e tal, eu tenho 3 meses para ir. Calma, embora a lei diga que você tem esse tempo para atender o cliente,
Existem algumas variantes da lei também que o cliente pode pedir uma indenização por danos morais pelos produtos que perdeu na geladeira. E além disso, mesmo que, lógico, muito provavelmente o cliente não vai ter a dor de cabeça de entrar. Eu já vi alguns clientes que entraram, tá bom? Já aconteceu, conheci um cara, ele fez uma bobagem numa geladeira, e o cliente realmente processou, ele teve que pagar uma geladeira nova para o cliente, ele teve que pagar os alimentos que estavam na geladeira, danos morais, eu sei que ficou caro isso daí. Mas mesmo que o cliente não entre, que seja só a sua reputação talvez seja a coisa mais importante que existe. Então, seja ágil, mesmo quando for uma garantia, que seja um diferencial, porque você vai preservar esse cliente, olha, por uma vida. Eu tenho clientes que eu atendo desde... Eu falei que eu abri minha empresa em 98 e eu tenho clientes que eram antes do tempo que eu ainda trabalhava como CLT. Até hoje eu atendo clientes e atendo a mãe, atendo o filho, atendo o neto, porque a gente tem construído essa nossa reputação desde lá até agora. Tá certo? Então, olha, vale muito a pena você construir a sua reputação bem construída, beleza? Bom, deixa eu dar um recado para vocês, o pessoal que nos ajuda aí a estar trazendo esse conteúdo, acredito relevante até vocês, tá bom? Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, produtos como Mega Pro, Alumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem também a Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismo e muito mais. Tá certo? Quer conhecer as ferramentas da Elite? Entra no site samatec.com.br. Samatec é detentora. Clica na aba Elite, vai com tempo, porque tem muita ferramenta legal que está fazendo muita falta na sua maletinha. Legal? E está conosco também a Michande Gases Industriais. Amigão, tá afim de comprar aí um maçarico legal, certo? Porque não vai te deixar na mão. Nitrogênio, tá afim? Pois é, a Michande tem tudo, tá? Se você... Bom, primeiro, anota aí o WhatsApp da Michande, certo? E entra em contato, conversa direto com o vendedor. Se você está em São Paulo, melhor ainda, você vai direto lá, você vai encher o seu cilindro de nitrogênio, sua garrafa de oxigênio. Legal? Se você está em outro lugar do Brasil e você precisa comprar o seu cilindro, entra em contato também e eles despacham para todo o Brasil. Valeu? Cara, não vacila com esses produtos, certo? Compra de alguém confiável. Por quê? Porque é segurança, tá bom? Muito obrigado, então, aos parceiros do Portal Refrigeração. Espero que eu tenha agregado hoje a vocês, certo? E que vocês construam direitinho a sua reputação. Vocês só têm a ganhar fazendo isso. Valeu, tchau!